Bom dia! Bora para o nosso devocional Zacarias, gente. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso devocional em Zacarias. Nós entramos em uma transição espiritual muito importante aqui. Zacarias 12 e 13. Se até aqui nós vimos Deus falando sobre o rei, né, sobre rejeição, falamos sobre o pastor, né? Agora nós vamos entrar num nível assim mais profundo. Deus começa a tratar agora o coração do povo. Zacarias 12, o que acontece é um despertar, né? Então Deus começa a agir de forma que o povo enxergue espiritualmente, né? Então cada capítulo que a gente está estudando de um livro dos profetas, né, está nos trazendo assim o coração de Deus. Que Deus que realmente quer para nós como os filhos, né? E Deus não mudou, gente. O coração de Deus é o mesmo, né? E o povo também. O povo vai repetindo os mesmos pecados. Então, o ponto mais marcante desse capítulo é quando o texto diz que eles olhariam para aquele que foi transpassado. Uma referência direta, né, de Jesus Cristo. Isso fala de revelação, né? Ninguém se arrepende de verdade sem antes não enxergar. Na psicologia a gente fala assim, se a pessoa não elaborar, né, aquilo que ela viveu, se ela não entender, se ela não compreender e não ressignificar, não vai ter mudança. Então ninguém se arrepende de verdade sem antes enxergar. Precisa enxergar, senão não tem arrependimento. Não vai ter mudança, né? Ninguém muda sem primeiro ser confrontado pela verdade. Então, quando eu vou fazer uma terapia, né, ali você vai enxergar as verdades, para então conseguir fazer algumas mudanças, né? Então, Zacarias 12 nos mostra o início de um processo. Deus abre os olhos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a vocês. Deixa eu abrir aqui. Deus é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre. Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Algumas mudanças, né? O final de semana foi bênção. Em família também, celebrando a ressurreição de Jesus, né? É muito bom a gente lembrar desse tempo também. Seja bem-vinda, Lucinéia, Roseni. Deus abençoe vocês nesse momento que estamos juntos aqui. Ivone. Então a gente vai falar hoje, continuar falando sobre Zacarias. A gente está terminando o livro de Zacarias. Então Zacarias 12 nos mostra o início de um processo de Deus abre os olhos deles. Amém? Glória a Deus. Mas aí a gente vai no 13, que o processo continua. Eu quero me aprofundar aqui no versículo 13 com vocês, de Zacarias, que é aqui que vai aprofundar o assunto, né? Zacarias 13, a eliminação da idolatria. Você vai falar sobre isso. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por a oportunidade da gente estar reunida, a gente lê a Bíblia, lê a palavra, de trazer algumas orientações, Senhor, algumas aplicações. Espírito Santo, fica conosco nessa live. Me dá direção, ilumina minha mente, para que eu consiga transmitir, me faz lembrar aquilo que o Senhor quer falar. No nome de Jesus. Amém. Aqui começa algo profundo no 13, que nós vamos falar agora. Zacarias 13 fala sobre limpeza espiritual, corte de práticas erradas e processo real de transformação. E o primeiro versículo já nos dá uma chave de tudo aqui. Se você está aí, puder, senão você ouve, tá? Naquele dia, diz assim, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, e para remover o pecado e a impureza. Então, naqueles dias haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado
e a impureza. Aqui está o poderoso, gente. Se você meditar, existe uma fonte aberta. Olha o texto. Existe uma fonte aberta. Isso significa que a purificação está disponível. Está disponível. O perdão está disponível. A limpeza espiritual é acessível. Mas também revela algo importante. Quem não entra na fonte permanece impuro. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Naqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Então, aqui é uma eliminação de idolatria. Então, isso significa que a purificação ela está disponível. A limpeza espiritual, o perdão está disponível. Quem não entra na fonte permanece impuro. Então, não basta a gente conhecer erro. Eu reconheço meu erro. É necessário se submeter ao processo de limpeza de Deus. Então, muitas pessoas têm dificuldade por conta disso. Muitas pessoas param ali no 12, na revelação. No 12, Deus está revelando para o povo. No versículo 13, vem a transformação. Então, muita gente quer revelação, muita gente quer Deus, fala comigo, Senhor, quero ouvir tua voz. Aí, quando Deus fala vai ter uma porta aberta para purificação, tem que estar limpeza espiritual. Vamos fazer um seminário para você trabalhar as questões das suas emoções. Aí não dá para mim, não quero, isso não preciso. Né? Então o texto ele continua mostrando que Deus começa a cortar aquilo que contamina. Deus corta aquilo que contamina. Aqui, versículo 2 do 13. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e também removerei os profetas e os espíritos imundos. Aqui nós vemos algo muito sério. Deus não negocia com aquilo que contamina. Se tiver coisa contaminando dentro da igreja, na tua casa, na tua família, Deus não negocia isso. Ele não ajusta, ele remove. O texto é muito claro. Eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei, remover, não tem negociação. Removerei da terra os profetas e os espíritos imundos. Isso é muito profético, gente. E aqui entra uma questão muito interessante. Aí você fala, Thalita, mas eu não tenho idolatria. Mas quais ídolos? A pergunta é, quais ídolos ainda permanecem hoje na nossa vida? E quando falamos de ídolos, não estamos falando apenas de imagem, né? Aquela imagem lá. Não. Pode ser, por exemplo, um controle. Pode ser um pecado escondido. É um ídolo. Tudo que toma o nosso coração. Pode ser uma validação de pessoas. Preciso que as pessoas me validam. Isso é algo muito importante para mim. Dependência emocional. Tem tanta coisa, gente. Orgulho. Tá? Não é só apenas imagem. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus precisa ser removido. Precisa ser removido. O que está ocupando o lugar de Deus no meu coração? Faz esse exame aí. Meu Deus, tem misericórdia. E o texto ele continua mostrando que até falsas vozes seriam expostas e cortadas. Isso revela que a purificação não é superficial, não, gente. Então, assim, purificação é algo profundo. Quando você vê uma pessoa transformada, uma pessoa renovada, você vê mudança, você vê fruto nessa pessoa. Porque ali houve uma purificação profunda. Então a gente chega a um dos pontos mais importantes aqui também, e profundo do capítulo, está no versículo 3. Melhor, 7. Deixa eu ver, 7. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor,
E aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Preste atenção. Fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Fere. Esse versículo, ele aponta diretamente para Jesus Cristo, né? Mas aqui existe um entendimento espiritual muito forte também. A purificação tem um custo. Tem um custo. O pastor foi ferido para que nós pudéssemos ser restaurados. Isso fala de sacrifício. Fala de redenção. Fala de um preço que foi pago. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Se houve um preço tão alto pela nossa purificação, por que às vezes tratamos o pecado com tanta leveza? Alguém foi ferido para que hoje pudéssemos ser purificados. Alguém pagou um preço. Por que a gente leva as coisas tão de qualquer maneira, né? A gente precisa pensar sobre isso. Por isso que a gente precisa valorizar o sacrifício, né? Bom dia, Portal do Sabor, Tereza. Deus abençoe todos vocês. Então, gente, é uma reflexão, né? Zacarias, nós estamos em Zacarias, capítulo 12, 13. Todos os livros, até Zacarias, estão lá no canal do YouTube. A gente, desde o ano passado, que a gente vem estudando livro por livro, capítulo, trazendo uma aplicação. E você pode depois assistir os outros lá. Então a purificação teve um custo, o pastor foi ferido. Ninguém. Por mais que nós, liderança, nos esforcemos, né? Por mais que nós, liderança, pastores, se sacrificam por estar ali fazendo a obra em favor das ovelhas, mas ele não foi ferido como Jesus foi ferido. Alguém derramou um sangue. Nós precisamos olhar para o sacrifício da cruz e valorizar quando a gente for pecar, quando a gente for falar alguma coisa, quando a gente precisa lembrar disso. Se arrepende, pede perdão e a graça já vai te alcançar, porque já foi derramado o sangue em favor de nós. A purificação tem um custo. Isso fala de sacrifício, de redenção, fala de um preço que foi pago. E isso nos leva a um outro pensamento também. Se houve um preço tão alto pela nossa purificação, né? Por que nós tratamos, muitas vezes, os pecados, né? Com leveza. E o capítulo termina mostrando um processo de refinamento. Fala assim, farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata. Está lá no versículo 9. Farei essa terça parte passar pelo fogo e purificarei como se purifica a prata e provarei como se prova o ouro. Eles invocarão meu nome e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Aqui está uma chave espiritual muito importante. Deus purifica através do processo. Gente, pensa num processo. Talvez você esteja passando por um. Olhe para Cristo. Pede, Jesus, me dá discernimento disso aqui. Pode ser um processo que Deus está permitindo você passar para purificar. Vai sair algo muito extraordinário. Deus purifica através de processo e nem sempre é confortável, gente. Tá? O fogo não destrói. Ele revela o que é verdadeiro. Quer ver? Bota alguém na prova. Já viu aquele ditado assim? Dá poder para alguém e você vai saber quem ela é. Dá poder, dá dinheiro. Você vai saber quem essa pessoa é. Não tem esse ditado? Tá tudo bem com a pessoa. Deixa a prova chegar. Ali vai revelar. Tá? Vai revelar o verdadeiro. O que está ali por trás. Isso remove, gente. Isso remove impurezas. O fogo, ele fortalece o que permanece. E talvez hoje você esteja vivendo um processo assim difícil. E a pergunta não é por que isso está acontecendo.
mas sim o que Deus está purificando em mim através disso. Vou repetir. A pergunta não é por que isso está acontecendo, meu Deus. A pergunta é o que Deus está purificando em mim através disso. Meu Deus do céu. Às vezes é o nosso caráter, é a nossa paciência. Deus está purificando em nós o nosso modo de tratar as pessoas, de suportar, né? Da longanimidade. Deus está tratando em nós tantas coisas, purificando, que nós herdamos muitas vezes o ambiente que você viveu, as coisas, a história que você trouxe até aqui. Então Deus está purificando. Então, Zacarias 12:13. Para a nossa vida hoje, nós entendemos um fluxo espiritual claro. O que Deus quer falar aqui conosco? Deus revela, Deus confronta, Deus purifica e Deus transforma. Toda vez que Deus vai revelar algo para você, nós vamos passar por um processo de confronto. Depois a gente passa pela purificação e Deus transforma. Tá, gente? Isso é na vida, no modo geral. Se a gente rejeita, a gente quer revelação, né? Deus revela. Aí Deus revelou. Aí vai ter um momento que você vai precisar passar pelo confronto. Ser confrontado a tua alma, ser confrontado a tua forma de viver, de falar, de agir, né? Nosso caráter. Aí a gente meio que demora para aceitar. Mas Deus está purificando. Por isso que alguns processos demoram. Porque a gente resiste ao tratamento, resiste à obediência. Ou Deus até está vendo que você está sendo injustiçado. Deus está vendo que você está passando por uma calúnia, uma difamação, por uma situação financeira, né, difícil, por um desemprego. Mas quem sabe essa porta não abriu ainda, porque Deus está tratando você em algum ponto. Pergunta a Deus, Deus, o que está acontecendo? Deus, o que Deus está purificando em mim através disso? O que eu estou passando por essa prova? O que Deus quer purificar na minha vida, na minha história? E aí você para pensar, pede o Espírito Santo, me revela, porque eu não estou entendendo. E aí Deus vai, de uma forma muito carinhosa, Ele vai revelar alguns pontos. E aí vem a purificação. E aí vem a transformação. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo aí? Bom dia, amém. Glória a Deus. Bom dia, Jaque. Então, gente, é lindo. É lindo a palavra de Deus. Está falando para nós todos os dias, né? E eu quero fazer aqui algumas perguntas, né, que eu sempre faço. Pra gente, na pergunta, a gente refletir hoje no dia. Você tem permitido que Deus revele áreas escondidas no seu coração? Você tem permitido que Deus revele áreas escondidas no seu coração? Ou você tem evitado o confronto? Pra gente pensar. Existe algo que Deus já mostrou, mas você ainda não decidiu abandonar? Deus já mostrou para você não, estou negociando. Você está disposto a passar pelo processo de purificação ou só quer alívio momentâneo? Gente, porque como a gente viu no texto, é fogo, ó. E às vezes arde, mas não vai matar. Ele fala aqui, ó. Farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei, como se purifica prata. Se você estudar sobre a purificação do ouro e da prata, é no fogo ali. E provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome e eu os atenderei. Olha, na purificação existe quebrantamento, arrependimento, mudança. Aí Deus vai responder. Entendeu?
Eles invocarão o meu nome e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Amém? Então, você quer mudança ou só quer sentir paz sem transformação? Não tem, gente. Não tem como a gente sentir paz sem transformação. Vai ter que ser confrontada. A gente tem que passar por alguns momentos assim para ser tratada, sabe? É uns confrontos que, se você permitir o Espírito Santo falar com você, ele vai mostrar. Então a pergunta é, o que Deus está querendo fazer através disso? O que ele quer me mostrar? E para a gente finalizar, né, eu quero te falar que nós precisamos todos os dias reservar esse tempinho com Deus, né, de oração, de palavra. E aqui a gente tem feito isso 3 vezes na semana. Mesmo eu com a minha agenda muito cheia, né? Agora eu vou começar meu estágio hoje, estágio profissional. Tô com muita coisa para resolver, para fazer trabalho de faculdade, muito projeto. Mas eu falo com o Espírito Santo, eu não abro mão desse tempo. Porque é isso que tem me sustentado, que tem me purificado, que tem me mostrado tanta coisa. Então, não negocie com esse tempo de oração, de leitura de Bíblia, da palavra, tá? Eu quero fazer uma oração com você. Repete aí comigo. Senhor, hoje eu reconheço que o Senhor não apenas revela, o Senhor purifica. Eu me coloco diante dessa fonte aberta. Lava o meu coração. Remove tudo aquilo que não vem de ti, Pai. Corta toda raiz que tem me afastado da tua presença. Senhor, eu não quero apenas enxergar. Eu quero ser transformada. Mesmo que o processo doa. Mesmo que o Senhor precise tratar áreas profundas. Eu me rendo ao teu agir. Fala. Eu me rendo ao teu agir. Purifica-me com ouro, como o ouro e a prata. Alinha o meu coração com o teu, Senhor. E que eu viva uma vida que te agrade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse lugar é um lugar único. Esse lugar não necessita estar muita gente, precisa estar você e Deus, Espírito Santo. E isso revela você, seu coração, quando você passar pelo fogo. Quando você tem essa intimidade com o Espírito Santo, teu coração vai ser revelado no fogo. É ali que a gente vê quem é quem, como que a gente lida, né? Então, o que vai fazer a diferença é esses momentos com o Senhor, com o Espírito Santo, tá? Deus abençoe. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Quinta-feira pela manhã nós estamos aqui. Todos os dias nós oramos às 17h50, tá bom? E nós estamos com nossas inscrições abertas para o encontro das mulheres intercessoras. Só tocar aqui na minha bio para você poder fazer a sua inscrição, estar com a gente lá. Vai estar uma palavra poderosa no livro de Esther 4. Mulheres que governam no Espírito. Então a gente vai liberar palavras ali, orientações. Vale muito a pena você separar esse momento para falar com a gente, tá bom? Dia 30 de maio, já está aberta as inscrições. Que Jesus te abençoe. Grande abraço. Fica na paz.